E a pele dos 30? O que acontece a partir dos 30 anos? A mulher dos 30 anos já não é mais aquela garota que a gente falou um pouquinho antes dos 20 anos. Ela começa a questionar muitas mudanças que estão acontecendo com o corpo dela e entender que muitas vezes os pequenos detalhes que vão acontecendo na vida faz toda a diferença, né? A partir dos 30 anos é que a gente começa a perder 1% do colágeno ao ano. O que significa isso? Que a gente vai começar a perder estrutura e sustentação vitais para o nosso rosto, para o nosso corpo, e que nós vamos identificar alguns sinais de flacidez. Então as rugas, muitas vezes, que são rugas que se formam, aquelas ruguinhas mais finas, principalmente nessa região periocular, então na pálpebra inferior, por ser uma pele bastante fininha, são os primeiros sinais de envelhecimento que aparecem a partir dos 30 anos. Nessa fase, então, a gente tem uma glicação muito aumentada, ou seja, a gente vai começar a perder mais o colágeno, a gente vai quebrar mais e vai produzir ele menos, então a quantidade já vai diminuir. E também existe uma diminuição do silício orgânico, que é muito importante. Muitas vezes a gente pensa só no colágeno, mas eu preciso ter uma estrutura que segure essa fibra e que ela consiga ter uma estrutura de sustentação dentro do nosso corpo. E isso se chama silício orgânico, e os dois a gente começa a perder a partir dos 30 anos. Então uma fotoproteção adequada é importante. Eu falo para meus pacientes assim, quando a gente começa com os 20 anos, a gente inicia com o fator de proteção solar 30, que é o mínimo que a gente tem que usar. Hoje existe um consenso de fotoproteção feito por dermatologistas brasileiros que o mínimo que a gente tem que usar é o 30, é o FPS, fator de proteção solar. E o ideal é que tenha proteção também contra a radiação UVA. Esse FPS é contra a radiação UVB, tá? Do sol, que tem o risco de ter queimadura, e a partir dali tem o risco de ter câncer de pele, ou seja, aquele mais danoso possível. A partir dos 30 anos, eu acho muito importante a gente pensar um pouquinho em utilizar um protetor solar com um fator um pouquinho mais alto. Esse filtro com FPS alto vai conseguir nos proteger durante mais tempo. Se você usar o fator 30, o que vai acontecer? Depois de 2 horas, ele já virou 15 e o mínimo que a gente pode usar é o 30. Então eu acredito que usando um filtro solar com fator mais alto, a gente consiga nos proteger mais tempo. E se a gente identificou que a partir dos 30 a gente já começa a perder o colágeno, que a parte do derma já começa a diminuir, que as estruturas de mancha já vão começar a aparecer, isso é importante também na hora da fotoproteção, a gente associar um fotoprotetor antioxidantes para que a gente tenha uma proteção melhor, associar uma cor, um pigmento ao seu protetor solar para que você tenha uma proteção completa, ou seja, não só pensar na radiação UVA e UVB que é do sol, mas também pensar nas lâmpadas, na luz visível, na radiação infravermelha, na luz azul que vem do seu celular. Tudo isso desenvolve manchas e tudo isso contribui para o envelhecimento da pele. Então é importante, quanto você mais fizer agregar produtos ao seu protetor solar, você tem uma resposta muito melhor à sua proteção. E a partir dos 30 é importante a gente pensar nisso. Que tudo tem que iniciar com coisas básicas. Então a gente tem que ingerir bastante líquido, se alimentar direitinho, fazer atividade física, cuidar com a exposição solar, fazer uso do fotoprotetor, usar cremes que são indicados especificamente para o seu tipo de pele através de uma avaliação com dermatologista é fundamental. Uma importante mensagem que eu quero deixar para vocês: nós somos todos diferentes. Então é importante que você faça uma avaliação com dermatologista, porque cada pessoa tem uma história de vida diferente, está exposto a agressões, ou seja, fatores extrínsecos diferentes um do outro, tem doenças que estão associadas que são diferentes. Então é muito importante que a gente faça uma avaliação individualizada para que a gente possa, a partir daí, preparar produtos específicos para cada tipo de paciente.